pessoal, bem-vindos de volta ao canal para mais uma review de Legion. Hoje a gente tá aqui para falar do terceiro episódio da terceira e derradeira temporada. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar o sininho para ver todas as nossas reviews de Legion. E nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Que episódio mindfuck! Completamente mindfuck. Todos os 3 episódios foram muito mindfucks, mas esse foi especialmente mindfuck. Eu adoro que eles não estão nem aí pra tipo, nós temos que fazer um episódio linear, bem explicadinho e bem mastigadinho. Não, foda-se. Eu também adoro que agora a gente vai botar esse personagem sentado com esse personagem e esse aqui vai explicar pra esse aqui como é que vai funcionar a viagem no tempo dele. Aí a gente vai ver eles fazendo essa viagem no tempo e vai ter altas confusões. Daqui a uns 2 episódios o Carrie vai estar com um negócio pronto pra eles usarem, aí só daqui a 2 episódios a gente vai ver eles viajando. E aí não, começa com a gente lá no passado, sem entender nada, só que joga no passado e diz assim, tenta entender o que tá acontecendo. E tu vai montando o quebra-cabeça devagarinho. Primeiro que tu sabe que aquele ali deve ser o Xavier, aquela ali deve ser a mãe dele, né? Então tu já fica imaginando, esses aqui são os pais do David. Vocês estão prontos para as referências? Finalmente o Xavier apareceu em Legion. Finalmente. E a gente vê ele, inclusive, montando o Cerebro. Então é referências galore. E a gente vê que foi com o Cerebro que ele encontrou o Farouk. O primeiro mutante que ele encontra. O primeiro mutante que ele encontra já é o pior. E a gente vê o vermelho em diversas instâncias, principalmente em relação ao Farouk. Esse argumento definitivo do vermelho ser a cor da coisa ruim. Sim. E de a gente ficar, principalmente o Misael ficou extremamente cabreiro na parte de comer a torta de cereja, porque a cereja é vermelha, eles estavam falando de tomate, que é uma fruta vegetal vermelho, com um fundo vermelho. E daí na próxima cena ele tá com um lápis vermelho, sendo que até então ele só tinha um lápis preto. E tem todos aqueles debates na mente dela, se ela realmente tá vivendo aquilo que ela tá vivendo com o David, ou se ela continua na instituição psiquiátrica e que isso foi só uma bela história que o Charles criou na cabeça dela. E me lembrou muito a primeira temporada de Legion, o relacionamento dele com a Cid, sabe? Aquilo que a gente não sabia o que era real, o que não era. Porque quando a gente começa a ouvir a voz do David no fundo falando com a Sweet, a gente vê ele dizendo assim, ela dizendo pra ele assim, esse tempo tá de alguma forma linkado com aquele outro. E é isso que me pegou assim, mas o que ela quer dizer com isso? O que afinal tá acontecendo? Aquilo ali é uma ilusão, é alguma manipulação que o Farouk fez na mente de algum deles, na própria mente do Xavier no momento que ele usa o cérebro, talvez. É que ele não teria como fazer uma manipulação no tempo. Não, mas não é no tempo, é na mente, porque a gente acha que tá no tempo, mas a gente tá na mente, na verdade, daí. Porque daí as coisas estão meio confusas, mas eu acho sabe? Que a Sweet não tem como andar pela mente, ela tem como andar pelo tempo. Mas então, se ela volta no tempo, ela vai pra uma coisa que aconteceu. Ela não pode ir pra uma fantasia do que aconteceu. Mas por se realmente fosse uma fantasia na cabeça da mãe do David, quando ele fosse pra esse momento, ele ia estar onde a mãe do David tá realmente, não na fantasia que o Xavier criou na cabeça dela. Mas aí o que a gente vê são as coisas que a mãe dele tá vendo, tipo a porta que ela vê na rua. Porque isso aconteceu de verdade. Ela tem uma porta na rua? Sim, porque quando o Xavier foi buscar o Farouk, presume-se que esse foi o momento em que ele separou o Farouk do corpo dele. E então o Farouk foi reto pro David. E o Farouk tá mexendo com a mente dela. É uma junção do Farouk com o David que fizeram ela entrar em um estado catatônico quando ela finalmente viu o David. Porque a coisa negra que ela fala, a sombra que ela vê, é o Farouk tentando entrar no David. Tudo bem, mas as coisas abstratas que a gente vê ela vendo, não teria que ser, a gente não poderia estar vendo, porque isso tá acontecendo na mente dela. Não sei se isso tá acontecendo na mente dela. Pois é, aí que tá, é isso que tá pegando. Porque a Sweet voltou, se fosse num tempo normal, a gente estaria vendo as coisas como elas são realmente, o delírio dela, sabe? Mas talvez alguma aquilo coisa... é como a coisa é realmente, porque que tu vê quando a Sweet abre a porta pro tempo, ela cria uma porta no meio do nada pro tempo. Só que daí, tipo... Talvez aquela porta que ela viu no meio do nada foi a porta pela qual o Farouk entrou ali. E tem também o fato de ela não conseguir ver a porta quando ela tenta sair, de ela ver a ilusão na cabeça do bebê. Então a gente tá vendo pelos olhos do David e da Sweet, ou a gente tá vendo pelos olhos da mãe dele?
Porque isso ficou bem em dúvida, assim. A gente começa a ouvir a música com ela, que ela ficou ouvindo a música do David no futuro. Sim, isso é do David. Isso eu acredito que seja por causa da porta ali, que eles estão com a porta aberta e de alguma forma ela captou. Eles estão viajando muito longe. Isso tá começando a dar transtornos na realidade. Mas eu acho que o Farouk, as coisas que a gente tá vendo e que o Farouk faz com ela são reais, entende? E eu acho que talvez naquele momento em que o Xavier fala que ele tem um truque e daí ele abre as cortinas e eles saem, a gente tá vendo daquela forma porque o David tá pulando de tempos em tempos, entende? Eu não sei como é que funciona exatamente essa viagem no tempo tão longe como a Cid tá falando. Talvez ela não tenha controle sobre pra onde eles vão. Porque, e por isso que o David não consegue aparecer de forma corpórea. Então eles ficam pulando de tempo em tempo há tantos anos atrás. Eu quero ir 30 anos atrás. O poder dela deve ter uma limitação também, né? Sim. Algumas condições, algumas limitações. E tem uma coisa também que é muito interessante, que é o fato de... Por que no momento que ele abre a caixa e vê o boneco, ela começa a funcionar? Ela volta ao normal. Pois é. Porque ele não fez nada com a cabeça dela. Ele entrou a primeira vez, ele encontra o nazista lá naquela cena maravilhosa, em preto e branco, como se fosse um filme de guerra da Segunda Guerra, dos anos 1940, 1950. Mas no momento que ele abre, o momento que ele não consegue curar ela ali, aparentemente ele não cura ela ali. Mas no momento que ele abre, ela simplesmente fica bem e ele aceita de boas. E aí a gente tem a cena do bolo da cereja, que eu acho que é muito estranho, porque como é que eles vão estar comendo bolo de cereja naquele lugar? E ainda por cima com aquele fundo vermelho que indica que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Não sei se era a presença do David que estava criando aquele fundo vermelho, ou se era o Farouk mesmo que estava naquele momento. Ou se o Xavier fez alguma coisa que ele não deveria fazer, porque a gente sabe que ele faz essas manipulações com as pessoas. Ela fez isso é o pai dele. Né? Fênix Negra é, pelo menos o filme dos X-Men 3, o Fênix Negra porque o Xavier manipulou a mente da Jean Grey pra ela... Tipo, pra guardar essa parte dela, pra guardar... X-Men também. Na primeira vez que eles se conhecem, ele enxerga o trauma dela. E depois, naquele momento, ele tenta isolar o trauma dela pra fazê-la funcionar normalmente, entre aspas, né? Porque o que é normal? O que o senhor pode dizer que é normal, o que não é normal, né? Só que aí que tá, que ele mesmo se surpreende, né? Agora, a não ser que toda aquela cena ali deles dois conversando, comendo torta, etc e tal, tenha sido só na mente dos dois. A única coisa que me faz acreditar que parte daquilo é real é que o David existe. Sim. O David existe, então alguma coisa daquilo ali que a gente tá vendo é real. Só que a gente não sabe em que momentos a gente tá vendo a história pelos olhos do David, que daí é a história real, porque ele tem que ver o que realmente aconteceu. Sim. E em que momentos a gente tá vendo isso pelos olhos do Xavier, que talvez tenha manipulado as coisas um pouquinho. Pode ser. Pra tudo se acomodar do jeito que ele quer. Porque como a gente viu nessa parte da guerra, ele mandou o cara se matar e o cara foi lá e se matou. Sim. Então ele tem esse poder de manipulação. E tem mais uma coisa interessante também que ela pergunta, esse lugar existe de verdade, é o lugar dos nossos sonhos, ou tu só criou ele? E toda vez que aparece esse lugar, é um lugar meio nublado, um lugar meio com a fotografia meio embaçada, nunca parece ser um lugar real. Mas eu acho que talvez isso também tenha a ver com ela tá sendo atormentada pelo Farouk. Ela está sendo atormentada pelo Farouk. E pelo David? E indiretamente pelo David, mas pelo Farouk, o Farouk tá fazendo isso... Quando ela vê o David é quando ela realmente surta assim de vez daí, né? E é interessante, é muito complexo, é muito... Eu acho que a gente tem que esperar mais um episódio pra poder tirar mais algumas dúvidas, mas eu acho que tem que, de repente, em uma segunda reassistida, a gente consegue, ou com mais informações, a gente consegue identificar o que estava acontecendo ali mesmo, né? Eu acredito que naquele momento em que o Xavier encontra o Farouk pela primeira vez, que a gente vê aquele brilho vermelho no rosto dele, eu acho que ali a gente tem alguma coisa acontecendo também. Acho que tem alguma coisa que aconteceu ali que a gente não descobriu ainda. Eu acredito que seja o Xavier lendo a mente dele, entendendo o que ele já fez e o que ele pretende fazer. Pois é, mas é que me pareceu que por que ele foi atrás e depois só depois ele descobriu, ou naquele momento ele já tinha descoberto o que o Farouk tinha feito? Não tinha como ele descobrir... Eu acho que ele descobriu e ele foi atrás do Farouk. E aí ele separou o Farouk do corpo dele e o Farouk foi direto pro David pra ocupar o corpo do David. Pois é, porque daí a gente... Muito tristemente,
O Charles estava bem ali, podia ter impedido isso. O David podia ter impedido isso de acontecer. Só que o Xavier estava muito ocupado com uma mulher dele em estado catatônico, E infelizmente. expulsando o David. E expulsando o David dali. Muito boa aquela sem cena nem ver também. quem era. Foi triste. Foi bem triste. E é interessante ver ele vendo todas as partes da vida dele que decorreram de tudo aquilo que aconteceu. E ele incapaz de ajudar, tentando fazer alguma coisa. Ele mesmo se protegendo naquele momento em que a mãe dele não vê que o Farouk tá chegando. E ele consegue criar uma barreira ali na primeira vez. E em seguida, depois, o Farouk simplesmente tomando conta dele. E o bonequinho, a gente já viu de onde é que veio agora, então, né? Descobrimos de onde é que veio o bonequinho dele. E novamente não confio no Farouk. Apesar dele estar do lado de quem são os bonzinhos da história, eu não confio no Farouk. E eu acho que o Misael perguntou, vai ter alguma redenção pro David? Talvez, se eles mostrarem que o Farouk nunca deixou de ser a pessoa horrível que ele é, tem alguma redenção pro David. Eu acho que não depende do Farouk, acho que depende do David fazer alguma coisa nesse Exatamente, sentido. do David salvando todo mundo do Farouk. Mas essa não é a única redenção. Isso não é uma redenção, isso é só tipo, ele vai estar fazendo o mínimo que ele vai fazer, que é salvar as pessoas. Mas ele continua tendo feito, tomando decisões erradas. Eu não vejo. É que nem o Walter White, entende? E, gente, agora vai ter spoiler de Breaking Bad. Quem não quiser spoiler de Breaking Bad. Quem não viu Breaking Bad ainda. Pra quem não viu Breaking Bad ainda. Assistam, é maravilhosa a série. Por favor. Eu acho que não tem como terminar essa série sem a morte do David. Tem, mas eu acho que ele teria que abrir mão de tudo. Porque tu não acha que tem redenção? Tá, tu quer um final Breaking Bad ou um final Dexter? Tu quer um final Breaking Bad em que a pessoa faz todas as coisas ruins e ela sofre as consequências das coisas ruins que ela fez, que é morrer? Não, ou tu quer um final Dexter, não, mas em que ele vai pro meio da floresta e vira um lenhador? Não, só que aí tu tá pintando que a única solução é a pessoa morrer. Eu não acho que a única opção é a pessoa morrer. Ela tem que ter um arco de redenção e ela tem que justificar. Se a pessoa morrer ou não no final, não tem problema, desde que seja bem desenvolvido. Ok, mas o que é um arco de redenção se ele salvar as pessoas do Farouk não é uma redenção? É isso que eu tô tentando descobrir. É ele tentar pagar pelos pecados dele de alguma forma. Agora, matar não é necessariamente a forma como ele tem que fazer. Eu não disse matar. No caso do Walter White, era uma situação completamente diferente, onde ele causou a morte de muitas pessoas, ele matou muitas pessoas, ele molhou a mão no sangue, e aí, no caso, no arco dele, a única redenção que ele tinha era se sacrificar pra salvar o Pinkman. Mas se ele sobrevivesse também, isso não ia influenciar tanto, tipo, desde que desse um final digno pros dois. Mas eu não sei de que forma ele poderia. Por isso que eu tô me perguntando, como é que ele poderia se redimir? Eu não acho que tem como ele se redimir. Eu acho que ele vai acabar como a maioria dos líderes de cultos extremistas acaba, morto pelo governo. Sabe o que eu acho? Porque quando tu vê a história do Legion dentro do universo Marvel, dentro das HQs, mesmo na Ultimate, que é uma HQ um pouquinho mais realista, vamos dizer assim, ele fez muita coisa errada, mas ele lá adiante ele começa a ter um arco de redenção, onde ele começa a usar os poderes dele de uma outra forma. Então, acabou mudando ali. Ele teve uma mudança. O problema é que ele não admite que ele tá errado. Ele não acha que ele tá errado. Enquanto ele não tiver errado, ele não vai ter como se redimir. Mas, sobre Legion, a gente tava conversando no último episódio, porque esse episódio acabou não tratando muito das coisas temporais da série. As coisas coisa, a gente descobriu pra onde ele queria ir com a viagem no tempo. Que era uma coisa que a gente tava se perguntando no primeiro episódio. Verdade, se ele ia querer resolver as coisas com a Cid, se ele ia querer nunca ter conhecido a Cid, ou se ele ia direto pro começo. E ele foi direto pro começo, tentar impedir o Farouk de entrar nele. E é muito perturbador como ele vê que a Switch tá se desintegrando ali praticamente, caindo dentro dela. E ele, não, mas tem que continuar. E ele se desespera ali e tal. E eu diria que é esse paradoxo do tempo de Dark, em que ele não consegue mudar o passado dele. Na verdade, ele garantiu que o futuro dele acontecesse. E esse tempo é cíclico e ele não teria como mudar. O passado é imutável. O passado é imutável. Mas a gente descobriu que não é tanto assim, porque ela conseguiu mudar, né? Quem conseguiu mudar? A Switch conseguiu mudar. Ah, sim. Então, assim, não é totalmente imutável. Só que tem que ver por que ele não consegue. Qual é o problema que ele não consegue chegar corporeamente até aquele momento. E o que isso vai dar de consequências pra Switch também. Isso a que a gente vai Switch consegue mudar o tempo? Ou sempre era assim que era pra ter acontecido?
No caso ali sim, porque ele morre, né? E aí ela volta e salva ele. Mas não era isso que era pra ter acontecido? Não, porque não, ainda tu estaria falando de ciclo, eu acho que ele não é o caso, não é o ciclo. E quando a gente ouve as viagens, a coisa das viagens no tempo, eles dizem assim, você consegue mudar, mas de que forma você vai influenciar as outras? Então, existe a possibilidade de mudança, acredito eu. Só que eu acho que quanto mais pro passado, menos tu consegue mudar. Talvez quanto mais perto, mais tu consegue mudar. Tem que ver. E uma outra coisa interessante, também que dá pra se notar nessas 3 temporadas, e eu esqueci, e eu não parei pra pensar muito na segunda temporada, mas acabei no segundo episódio, mas eu tava pensando essa semana. Nós temos nos 3 temporadas, e me chamou a atenção porque eles deram muito enfoque. Nós temos narguilés diferentes pros personagens. Nessa 3ª temporada era um garotinho gordinho, que esqueci o nome dela. Na 3ª temporada? Na 3ª temporada, que era o gurizinho gordinho. Que é a... Lenny. Que a Lenny mostrou pra eles botando a droga ali dentro e mandou o cara fumar lá no último episódio. Na 2ª temporada nós tínhamos um elefante que a Melanie utilizava pra se drogar. E na 1ª temporada nós tínhamos um porquinho. É isso? Não sei, é a tua teoria. Que era o que o David usava pra fumar com a Lenny. Não era um sapinho? Ou um sapinho, acho que era um sapinho. Nunca é especificado que droga que eles estavam usando naquele momento. Nunca. E fiquei pensando agora se essa droga que eles estavam usando não tem a ver com a droga que o David criou agora nesse futuro também. Sim, provavelmente. Como ela chegou até ali? De que forma isso liga as 3 temporadas? Sabe, tipo, eu fiquei pensando nisso durante essa semana pra tentar entender, assim, tipo, tá, essa droga fazia o que com eles, mas deixava eles bem, deixava eles felizes, deixava eles em paz. Todo mundo usava ela, sempre usando esses narguilés estranhos. Será que não é o Farouk que cria essa droga? Mas é o David, ela vem do David. E provavelmente é a droga azul, não é a droga vermelha, né? Não sei, porque ela não tinha cor nas outras temporadas. Não mostrava, né? Só mostrava eles... Mas sei lá. Não sei, mas achei que é uma ligação interessante que eu fiquei pensando agora, porque eu achei muito estranho o destaque que eles deram pra aquele narguilé, e eu acho que deve ser alguma coisa... Deve ter ou ter alguma importância, ou é só tipo uma piada interna deles lá, que eles gostam de fazer, porque é interessante. Mas enfim, são alguns pontos que ficaram desses outros episódios que eu vou ver, vamos ver se vai ter alguma coisa adiante. E vamos ver de que forma o David agora vai utilizar para tentar forçar a Switch a mudar o passado com ele. E se o que é o demônio que tá lá escondido. Uma outra coisa que a gente tava conversando também é se o demônio não é de alguma forma o Farouk ou o próprio David, né? Acho que não. Se ele fosse tão importante, eles teriam combatido ele antes de tudo isso estar acontecendo. Mas porque era um demônio ainda. Que impedia ela de ir mais adiante do que 4 horas. Eles foram pro passado 30 anos. É que a gente não viu ainda. É que a gente não viu ainda. Talvez o próximo episódio seja antes desse episódio. Porque se eles não vão contar as coisas lineares no episódio, por que eles precisam contar coisa linear na temporada? Sabe? Então o próximo episódio pode ser a gente vendo o que aconteceu antes desse episódio. Nada impede. Sei que foi muito doido, foi maravilhoso, e essa 7ª temporada tá um chuchuzinho beleza. Verdade. Tá demais mesmo. Verdade. Eu não esperava. Eu pisco e o episódio acabou. Passa muito rápido. Passa muito rápido, é muito bom. E eu quero ver também de que forma o Xavier vai influenciar se ele vai se envolver nessa briga no futuro. Se a gente vai ver mais dele no futuro, se a gente vai entender melhor o que aconteceu com o David, porque ficaram muitas perguntas ainda, pouquíssimas respostas pra gente. Se o David conseguir voltar corporeamente, a gente provavelmente vai ter uma interação entre ele e o pai dele nos próximos episódios. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Então tá, gente, é isso. Essa foi a nossa review do 3º episódio da 3ª temporada de Legion. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar as notificações para ver o restante das nossas reviews de Legion e todos os nossos outros mais de 900 vídeos. E nos sigam nas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Facebook. Nós temos perfil pessoal e do canal no Instagram e no Twitter, tá bom? Até a próxima!